Salve, salve, fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Inacreditável o que aconteceu hoje em Itaquera. O Corinthians acaba de empatar aí o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Jogo aí que aconteceu na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Fortaleza também 1. Mas eu estou simplesmente indignado com o Corinthians nessa partida. Primeiro que eu quero começar falando assim, muita gente pode vir falar que o Corinthians não tem elenco, não tem time, e eu concordo com muitas dessas pontuações. Mas é inconcebível que o time do Corinthians seja um elenco mais fraco do que o time do Fortaleza. No jogo do Campeonato Brasileiro, eu falei aqui que eu não vi absolutamente nada demais nesse time do Fortaleza. Que esse time do Fortaleza, embora seja um time organizado, ele não é um time de estrelas, ele não é um time de craque, ele não é um time que tem um destaque individual. Ele é um time muito organizado, isso é inegável. Mas ele não é um time que se sobressai, de certo modo, por assim dizer. E eu falei que o Corinthians tinha totais condições de vencer, né, de garantir aí a classificação. E diante do que foi o último jogo aí do Corinthians, onde eu vi o Luxemburgo montar o time bem, mexer bem no time, que foi aí contra o Botafogo, eu criei uma expectativa muito grande para essa partida. Eu criei uma expectativa grande porque, para mim, o Luxemburgo tinha entendido que os jogadores para jogar de ponta têm que ser rápidos. Para mim, ele tinha entendido que precisava de um cara no meio para organizar o time. Mas, cara, o que a gente viu hoje na escalação foi totalmente na contramão daquilo que a gente viu diante do Botafogo, né? O Rojas teve um problema aí muscular, né, antes do jogo, e é outro que eu vou fazer um comentário aí sobre. Mas antes disso, né, o Rojas teve um problema muscular, então ele não ficou nem sequer no banco de reservas. E pro lugar dele, o Luxemburgo simplesmente colocou o Juliano, né? O Juliano, que a gente sabe muito bem que é meia, muitas vezes joga de meia ou de volante. E aí ele, mais uma vez, com essa teimosia de, ao invés de organizar um time no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, chame como quiser, ele organiza um 4-4-2. Né? Aí você pode pegar e falar assim, não, mas não é um 4-4-2. Cara, o Renato e o Juliano jogam pelo meio. Nenhum dos dois é ponta, nenhum dos dois é rápido para puxar contra-ataque. Aí você tem um time penso, né? Porque só tem o Wesley para puxar contra-ataque, então os contra-ataques vão ser todos ali pela esquerda. Um time que não vai ter saída, porque vai ter dois meias ali e vai jogar só por um lado, fica fácil, fica previsível. E, cara, um time muito mal organizado, muito mal treinado, mal distribuído. O Renato, cara, você colocar o Renato Augusto para fazer ponta direita é um crime. É um crime você jogar um cara com a inteligência, com a categoria do Renato Augusto para fazer a função de ponta. Você sacrificou o cara errado, Luxemburgo. E outra, em muitos momentos ali a transmissão mostrava a área técnica e o Luxemburgo lá sentado no banco de reservas. Cara, é uma semifinal. Que técnico que não fica dando instruções pro seu time numa semifinal? Cadê aquela vontade de ganhar, Luxemburgo? Você que sempre falou tanto que o medo de perder tira a vontade de ganhar, cadê a sua vontade de ganhar, Luxemburgo? Sobre o Matias Rojas, cara, como que um cara de 27 anos se lesiona tanto? É inacreditável. É inacreditável. Esse cara, ele não consegue ter uma sequência de jogos pelo Corinthians. Deram a 10 pra ele depois de um jogo. Cara, o Corinthians, ele entrou muito mal organizado hoje. Uma escalação totalmente equivocada. Ele insistiu nesse 4-4-2 aí que a gente já viu que não funciona. Que não funcionou
contra o Coritiba em casa, que não funcionou contra o São Paulo no Morumbi, que não funcionou contra o Fortaleza. Ah, mas o Corinthians conseguiu fazer um gol ainda com essa formação. Mas, cara, é o que eu falei, o Fortaleza ele não é tudo isso, ele só é um time organizado. Aí no segundo tempo, o Luxemburgo simplesmente me tira o jogador mais lúcido do Corinthians na partida, o único que estava tentando ir para cima, o único que estava tentando fazer alguma coisa, e coloca o Romero, com todo respeito ao Romero. Mas o Corinthians precisava de um cara rápido ali para puxar os contra-ataques. Se alguém tinha que sair para entrar um ponto, era o Juliano. Ou talvez o Renato, mas eu não tiraria o Renato. Mas, cara, é uma lástima. Sem falar que, assim, cara, a gente tá tendo temperaturas aqui em São Paulo que beiram aí os 40 graus. O Corinthians é um time envelhecido. Você via no jogo de hoje que o Renato Augusto e o Juliano já não aguentavam mais. O Corinthians morreu com substituições a fazer. O Corinthians tinha a possibilidade de fazer 5 alterações, fez 3. Sabe, tudo porque mexe errado, mexe mal. Ele escalou errado. Nessa de escalar Juliano e Renato Augusto, que são peças que podem se substituir, né? Você pode ter ali um Juliano entrando no segundo tempo no lugar do Renato para ajudar a organizar o meio. Embora eu vou falar também sobre o Juliano nesse jogo. Mas, cara, quando você entra com os dois no primeiro tempo, você matou uma substituição. Quando você entra com só um ponta, é nítido que você vai ter que fazer uma troca ali. Sobre o senhor Juliano, teve um determinado momento aí que o Luxemburgo ele tira o Moscardo para pôr o Mosquito. E, bom, eu já não teria colocado Mosquito e Romero, né? Eu teria colocado o Pedro ao invés de um dos dois, mas enfim. E o Juliano ele devia ajudar na saída de bola. E a gente via a todo momento que o Corinthians recuperava a bola na defesa, ao invés do Juliano ir buscar essa bola para ligar aí a defesa com o ataque, ele se afastava. Cara, é inacreditável como esse time do Corinthians é mal organizado. Esse time do Corinthians parece que não treina, ele é um catado em campo. Ele é um catado. Cara, é inacreditável você olhar esse time do Corinthians jogando e você pensar que esses caras treinam. E mais uma vez, eu não culpo aqui os jogadores, tá? Porque eu entendo algumas limitações, mas, cara, é inacreditável a desorganização desse time. O time do Corinthians hoje, ele não está na zona de rebaixamento, ele está em 10º colocado no Campeonato Brasileiro, chegou na semifinal da Copa do Brasil, chegou na semifinal da Sul-Americana, mas muito disso por méritos individuais. Longe de ser mérito do técnico, muito longe. O Luxemburgo está aí praticamente desde aí se eu não me engano, acho que da 4ª ou 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o time não apresenta melhora. O time não apresenta evolução. O Corinthians joga um jogo muito bem, um jogo de certo modo organizado, e aí faz todos os outros jogos horrorosos. A torcida do Corinthians está de saco cheio disso. A torcida do Corinthians está cansada dessa postura. A torcida do Corinthians está cansada dessa desorganização. Cara, a gente fala tanto dos problemas aí do Yuri Alberto, fala que muitas vezes ele erra aí para fazer o pivô. Mas o Yuri Alberto, cara, ele na mão de um técnico que organiza esse time, ele dentro de um time organizado como era o time no ano passado, que era assim muito mais organizado do que o Corinthians desse ano, ele voa. Ele evoluiu muito aí como pivô. Você vê que o Yuri Alberto tem vontade de melhorar. Você vê que o Yuri Alberto tem essa sede de melhorar. Mas é difícil para um centroavante também quando a bola o time não tem transição. A defesa pega a bola, é só bicão pra frente. E aí eu quero fazer um comentário sobre o gol do Fortaleza, que a gente toma mais uma vez um gol de cabeça. Cara, numa bola onde o cara simplesmente sobe ali, né, nas costas ali do Fábio Santos. Cara, sobe numa facilidade absurda. Então assim, cara, o Corinthians ele precisa de um técnico diferente, não dá pra continuar com o Luxemburgo, mas agora, faltando 2 jogos aí para o segundo jogo da semifinal, o próximo jogo sendo um clássico, como que você troca o técnico agora nesse momento? O momento para trocar o técnico talvez seria pro jogo antes do jogo contra o Botafogo.
O momento de se trocar um técnico seria aí antes da parada da data FIFA. Mas não, mais uma vez o Duílio ele espera. Mais uma vez o Duílio pipoca. E aí a gente tem aí no jogo, um dos jogos mais importantes do ano, numa semifinal, uma postura apática, uma postura medíocre, uma postura ridícula desse time do Corinthians. Saímos sim com o empate da Neoquímica Arena, poderíamos ter saído com uma vitória tranquila. Não tô menosprezando o time do Fortaleza, mas muito desse resultado vai pela postura, pela desorganização do time do Corinthians, pelo seu déficit tático do time do Corinthians. O Corinthians hoje é um time que não tem saída, o Corinthians é um time que não tem padrão, o Corinthians é um time que não tem formação, o Corinthians é um time que não tem tática. Em um jogo o Corinthians vai num 4-4-2, no outro jogo ele vai num 4-3-3, no outro jogo ele vai num 3-5-2. A gente não sabe qual é o padrão tático do time do Corinthians porque não tem. O Corinthians ele não tem um padrão de saída. O Corinthians teve um determinado momento que ele foi tentar sair jogando, ali fazendo um toque entre Gil, Veríssimo. A hora que a bola caiu de novo no pé do Gil, que o time do Fortaleza apertou, foi rifada de novo pra frente. O time do Corinthians não consegue tocar a bola. Cara, não é possível que quem tá lá dentro não veja isso. Não é possível que o Alessandro não veja isso. E aí eu quero fazer um comentário, né? A gente viu aí o nosso rival ganhando aí a Copa do Brasil no final de semana. E, cara, o Corinthians, infelizmente, virou coadjuvante. O time do São Paulo também não é um time forte no papel. O time do São Paulo também não é um time que tem aí os seus destaques. Mas é um time organizado. É um time que, no momento que a coisa apertou, ele soube chamar um técnico. Né? E o Corinthians poderia... Né? E aí eu quero fazer aquela observação. O Duílio e o Alessandro preferiram, no final do ano, quando o Vitor Pereira disse que não ficaria, eles preferiram manter o Fernando Lázaro como técnico, eles preferiram efetivar um estagiário do que ir lá e chamar o Dorival, que tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil e Libertadores. E aí hoje a gente vê aí, ó, o Dorival conseguiu organizar o time do São Paulo, conseguiu dar um padrão, conseguiu um título com esse time do São Paulo, enquanto a gente tá vendo aí esse futebol medíocre, esse futebol ridículo que o Corinthians vem jogando. Eu peço desculpas a vocês ouvintes por tudo isso que eu tô falando. Eu sei que eu tô usando algumas palavras um pouco mais pesadas, mas eu tô de saco cheio desse time do Corinthians. Eu tô de saco cheio do Luxemburgo ali naquela área técnica. Eu tô de saco cheio de assistir esse time do Corinthians que eu aprendi a amar, que eu aprendi a assistir, que eu aprendi a torcer, porque era um time aguerrido, era um time que muitas vezes tinha um elenco mais fraco e chegava na base da vontade. Era um time que mesmo nos momentos mais difíceis, lutava até o final. E hoje a gente vê isso aí, jogadores que são contratados e não jogam. A gente vê um time que não tem nenhum padrão, um time que muitas vezes não tem vontade. E isso é inadmissível. É inadmissível. A última esperança do torcedor corintiano de terminar o ano aí um pouco mais tranquilo é com a conquista da Sul-Americana, que nos garantiria uma vaga tanto para a Copa do Brasil, que hoje acredito aí que o Corinthians, de certo modo, consiga garantir aí pelo Paulistão, uma vez que o Palmeiras provavelmente consiga a classificação pelo Brasileiro, né? Então abre uma vaga no Paulista e essa vaga seria do Corinthians. Mas não só garantiria a vaga na Copa do Brasil, como na Libertadores, e possibilitaria aí o Corinthians no ano que vem começar um planejamento melhor, né? Trazendo já um técnico, já se pensando num técnico pro ano que vem, vendo aí as peças de reposição. Mas, cara, é incrível como até para esse campeonato secundário que é a Sul-Americana, o Corinthians ele não consegue apresentar um futebol decente. Complicado, gente, é complicado. É doído falar essas coisas.
É bem doído, né, senhor Duílio? Próximo jogo do Corinthians aí é contra o São Paulo. Né, o São Paulo que vem aí do título da Copa do Brasil. Partida que acontece aí no sábado, às 6h30 da tarde. Jogo que será no Morumbi. E, cara, como na sequência desse jogo é contra o Fortaleza, novamente, é o jogo de volta, eu acredito que o Corinthians vai poupar alguns jogadores. Né, o que, de certo modo, me preocupa, mas... Enfim. A gente espera que o Corinthians... Eu não sei o que esperar do Corinthians, né? Não dá pra falar que a gente espera, porque não dá pra saber o que se esperar desse time. Ainda mais indo com o time reserva. O que eu esperava mesmo era que hoje fosse anunciada a demissão do Luxemburgo. Mas eu duvido muito que isso vá acontecer. Eu duvido muito que o Luxemburgo vá sair. Como eu falei, é um momento que uma troca de técnico seria muito delicada, porque o próximo jogo é um clássico. Na sequência a gente tem aí o jogo de volta da Copa da Sul-Americana. Mas, né, é complicado você também pensar que o Luxemburgo continuará à frente aí do time do Corinthians. Fiel, pedir para vocês nos seguirem aí nas redes sociais, nos seguirem no YouTube, no Instagram. Um abraço, é nóis e vai Corinthians!